Graças e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e abra lá em Mateus capítulo 11. Eu estarei lendo do verso 16 ao 19 e hoje eu quero falar de um assunto muito sério aqui no Evangelho de Mateus. Eu quero falar sobre a rejeição aos enviados de Deus. Nós estamos pregando uma série de exposição bíblica no Evangelho de Mateus e já chegamos em Mateus capítulo 11. E hoje eu estarei expondo ao seu coração Mateus capítulo 11, verso de 16 a 19. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim, a palavra do nosso Salvador: Mas a que compararei esta geração? É semelhante a crianças que, sentada nas praças, gritam para os companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João que não comia nem bebia e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Essa é a leitura do texto sagrado. Pois bem, eu quero compartilhar com você um pouquinho do contexto histórico. Nós já vimos em Mateus capítulo 11, verso de 1 a 6, vimos que Jesus esclareceu a dúvida que o profeta João Batista, quando estava preso, você se lembra? E Jesus bondosamente esclareceu a dúvida que ele tinha no coração. Em Mateus capítulo 11, verso de 7 a 15, nós vimos Jesus enaltecendo a João Batista diante do povo, você se lembra? Dizendo que ele era o maior dos profetas. E Jesus expõe as suas credenciais. Hoje, em Mateus 16, 19, hoje veremos a situação do coração das pessoas que rejeitaram os ministérios de João Batista e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos rejeitaram as mensagens de João Batista e de Jesus naquela época. Na época de João Batista e de Jesus, seus ministérios foram rejeitados por muitos, desde a liderança religiosa e por muitos do povo. E esta rejeição era fruto de 3 consequências. Amigo, você que está me assistindo, guarde no seu coração essas 3 lições. O povo na época de Jesus rejeitaram a João Batista, rejeitaram a Jesus por causa de 3 consequências que revelava a situação do coração daquele povo. Número 1, eu quero destacar para você a infantilidade daquele povo que não creram nem em João e nem em Jesus. Está aí no verso 16 na Bíblia que diz assim, Jesus falando: mas a que compararei esta geração? Aí Jesus fala: é semelhante a crianças, a meninos, que sentado nas praças gritam para os companheiros. É isso. Jesus identificou aquela geração como uma geração infantil, imatura, como diz aqui em Santa Catarina, uma geração de piá. Gente que não cresceu, gente que não amadureceu. E o problema é que a infantilidade, ela produz falta de compromisso. Muitos naquela época, tanto de João como de Jesus, as pessoas não tinham compromisso com Deus e com sua palavra. Infantilidade. A infantilidade produz o quê? Falta de maturidade. Quem é infantil não cresce, fica paralisado no tempo, fica paralisado na vida, e principalmente quando se trata da espiritualidade cristã. Infantilidade é falta de bom senso. Isso é terrível. E Jesus identifica aquela geração como uma geração de infantis, de imaturos. Por isso que eles rejeitaram a João e também a Jesus. Isso é terrível. O pastor John MacArthur, que é um pastor batista norte-americano,
comentando esse texto, ele fala assim: Cristo usou de forte escárnio para repreender os fariseus. Sugeriu que eles estavam se comportando como crianças, determinados a não serem agradados, quer fossem convidados a dançar, que é uma referência ao estilo alegre do ministério de Cristo, comendo e bebendo com pecadores, ou solicitados a chorar, que era uma referência ao chamado ao arrependimento feito por João Batista e a sua maneira mais austera de ministrar a palavra de Deus. Eles rejeitaram tanto a João como a Jesus, por causa da sua infantilidade. Jesus comparou aquela geração a meninos imaturos que não se contentavam com coisa alguma. Essa foi a geração de Jesus e de João Batista. Eles foram rejeitados porque aquela geração era infantil e imatura. A segunda consequência que está no texto sagrado, que no qual levou as pessoas a rejeitarem os ministérios de João e de Jesus, é a insatisfação. Isso está no verso 17, quando diz assim, Jesus dizendo em relação às crianças: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. É insatisfeito com tudo. Jesus está dizendo que aquela geração era como crianças imaturas e insatisfeitos. Nada produzia satisfação. Seja tocando flauta para dançar, que era um contexto de casamento, ou cantando lamentações para chorar, que era num contexto de funeral. Eles estavam insatisfeitos. Uma geração insatisfeita rejeita a Jesus. Foi o que aconteceu naquela época. O problema é que a insatisfação ela produz falta de firmeza. Uma pessoa muitas vezes insatisfeita não tem firmeza. A insatisfação muitas vezes produz falta de convicção. A pessoa não tem convicção naquilo que crê. E o maior problema é que a insatisfação produz a falta de propósito. Muitas pessoas não têm propósito na vida porque são insatisfeitas. Isso é um grande problema. Agora compare. João pregava uma mensagem severa e vivia de forma austera. Isso é, ele vivia no deserto, pregando a palavra de Deus, e mesmo assim o rejeitaram. Aí veio Jesus. Jesus pregava uma mensagem repleta de graça e misericórdia, socializando com aquelas pessoas, e eles o rejeitaram. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele destaca dizendo que eles não queriam nem o funeral, nem o casamento, pois nada lhes agradava. Muitas pessoas são assim hoje. Quando nada lhe agrada, muitos deles rejeitam a mensagem de Jesus, como rejeitaram sua mensagem naquela época em sua geração. Em terceiro lugar, os enviados de Deus foram rejeitados porque o coração daquelas pessoas, além de infantilidade, além de insatisfação, o coração daquelas pessoas foram assaltados por uma incompreensão. Essa verdade está no verso 18 e 19. Jesus continua argumentando, dizendo: porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio, está endemoniado. E veio o Filho do Homem, fazer uma referência a ele, comendo e bebendo, e dizem, é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas ele finaliza dizendo: mas a sabedoria é justificada por suas obras. O grande problema é que eles não compreenderam a pregação de João Batista e chamaram-no de endemoniado. Tem demônio. Eles não entenderam. É assim. Pessoas incompreensíveis não conseguem entender a palavra de Deus. Não compreenderam a pregação de Jesus e chamaram-no de glutão, beberrão e amigos de publicanos e pecadores. Não entenderam. Esse é o grande problema dessa geração também. Uma geração incompreensiva, uma geração que não entende
a palavra de Jesus. Isso é um grande problema. Certa vez um comentarista chamado Lawrence Richards, ele diz o seguinte: Deus havia enviado 2 mensageiros a essa geração. João Batista, o poderoso pregador nos moldes de Elias, e Jesus, cujo ministério foi marcado pela bondade e pelos milagres de cura. No entanto, os doutores da lei rejeitaram a ambos. O grande problema de pessoas incompreensíveis que se tornam céticas, críticas e cegas. Aquelas pessoas que rejeitaram o ministério de João Batista e de Jesus se tornaram céticos, críticos e cegos. Essa foi a geração em que Jesus viveu corporalmente quando ele esteve entre nós, em carne e osso. Quando ele estava aqui pregando o Evangelho, antes da sua ressurreição. Uma geração infantil, uma geração insatisfeita, uma geração incompreensível. Existe alguma semelhança hoje? Sim, pior que sim. Eu digo para você, você que está me assistindo, o seu coração é assim? Imaturo, insatisfeito, incompreensivo? Essas pessoas que tinham um coração assim, rejeitaram tanto a João Batista e sua mensagem, e rejeitaram o nosso Senhor Jesus e a sua mensagem. Eu quero concluir com a última frase do texto, que Jesus diz assim: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mais uma vez, John MacArthur nos faz entender essa frase, em que ele escreveu assim: o que está dito é o seguinte: assim como as pessoas são conhecidas pelos seus frutos, assim também uma vida sábia será confirmada pelo que resulta dela. É verdade. Uma vida só vai evidenciar uma verdadeira sabedoria, principalmente na vida daqueles que creem na mensagem de Jesus. Que creem na mensagem de Jesus. Que creem na mensagem de João Batista, uma mensagem de arrependimento, e na mensagem de Jesus que fala da graça de Deus, nos chamando de maneira irresistível, de maneira eficaz, e convertendo os nossos corações. Você está entendendo? Que você não venha fazer parte dessa geração que é infantil, insatisfeita e incompreensível. Quero fazer algumas aplicações. Primeiro, para encerrar, também estamos diante de uma geração infantil, insatisfeita e incompreensiva. Mas precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos. Nós estamos vivendo numa geração infantil, imatura, uma geração imediatista, que quer tudo aqui e agora, que não quer trabalhar e esperar para receber, mas querem as coisas agora. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos numa sociedade insatisfeita, uma sociedade gananciosa, uma sociedade em que não descansa na modéstia, mas uma sociedade extremamente ambiciosa a ponto de mancharem o seu próprio caráter para terem o que sempre desejaram. Nós estamos nessa geração. Nós também estamos numa geração incompreensiva, uma geração que não quer compromisso com Deus, uma geração que decidiu não crer em Deus, uma geração que não quer prestar conta para ninguém, uma geração incompreensiva, cética. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão, como fez João Batista e como fez o nosso Senhor Jesus. A nossa missão é pregar a palavra do Senhor, mesmo numa geração desta. Em segundo lugar, da mesma forma que João Batista e o nosso Senhor Jesus foram rejeitados,
também o seremos. Não se engane. Da mesma forma que João Batista e sua mensagem foram rejeitados. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus e a sua mensagem foi descartada, nós, como discípulos, também seremos rejeitados. Mas precisamos cumprir o nosso ministério, a nossa vocação, até o fim e de maneira fiel, independente de ibope, independente de reconhecimento, independente de números, independente de aceitação. Nós fomos enviados por Deus também para dizer, para proclamar o Evangelho, a palavra do Senhor, mesmo diante de uma geração infantil, de uma geração insatisfeita, de uma geração incompreensiva. Nós fomos levantados para falar do amor de Deus nesta geração. Amém? Você foi escolhido por Deus para proclamar o Evangelho a esta geração, que é comparado a meninos, a moleques, que não querem compromisso com Deus. Mas nós fomos levantados para proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque Deus vai chamar os seus para a salvação. Deus vai libertar os seus do cativeiro satânico através da palavra de Deus. E Deus vai usar a nossa vida, a nossa boca, a nossa influência, mesmo numa geração tão cética e tão insatisfeita em que nós vivemos. Amém? Deus me levantou e levantou você, meu irmão, minha irmã. Deus levantou você. Não desista do seu ministério. Não desista do seu ministério, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração para falar de Jesus às pessoas. Não desista. Você é o escolhido de Deus, é a escolhida de Deus para anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero orar com você. Eu falei hoje sobre que os enviados foram rejeitados. Muitas vezes seremos, mas o que importa é que a nossa vida pertence a Jesus, que nós estamos aqui para cumprir a missão que Ele colocou em nossas vidas. Vamos orar? Você ora comigo? Então oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Eu agradeço, Pai, de todo o coração pela Tua palavra, pois quando eu abro as Escrituras, eu posso perceber que aquilo que João Batista sofreu e que o meu Senhor sofreu, muitas vezes eu também sofro. Mas que consola o meu coração é saber que o Senhor está comigo. Que o Senhor está com todos aqueles que fielmente proclamam a palavra do Senhor, mesmo numa geração imatura, insatisfeita e incompreensível. E o que importa para nós é fazer a Tua vontade, independente de números, de ibope, de aceitação, independente de fama, de sucesso. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E o que é esclarecido em nossa mente é saber que ainda estamos vivos para anunciar o Evangelho da graça do Senhor, que um dia nos alcançou. Obrigado, meu Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um, seja onde for, nesse país que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos e filhas espalhados sobre esse país. Nós oramos, ó Deus, dai-nos um coração fiel, como foi de João Batista. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Eu oro e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, amado amigo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.